Fala pessoal, tudo bom? Professor Rogério Napoleão falando, e nesse vídeo nós vamos tentar passar de forma resumida, tá? O que é programação orientada a objetos. Normalmente esse conteúdo ele se estende aí por várias horas, né? Normalmente é uma disciplina aí de 60 horas, mas eu quero ver se em até 10 minutos eu consigo resumir os principais pontos do que é uma programação orientada a objeto, tá bom? Então vamos lá. Conceito. Programação orientada a objeto é um paradigma de programação que busca desenvolver um programa utilizando objetos do mundo real como solução computacional. Então imagine que nós vamos fazer um sistema para uma loja de material de construção, certo? Eu vou identificar elementos do mundo real e trazer para o mundo computacional. Por exemplo, se eu quiser armazenar os dados de produto, produto que existe lá na loja, eu posso transformar isso em uma classe na programação orientada a objeto. E dentro dessa classe, então eu até vou botar aqui, né, para a gente entender os elementos da programação orientada a objeto. Então, eu acabo criando uma classe. A classe representa a forma de algum elemento do mundo real, né? Então, por exemplo, o produto ele pode ser tratado como uma classe, o cliente pode ser tratado como uma classe, o vendedor pode ser tratado como uma classe. Todos aqueles elementos do mundo real, né, eles vêm para a programação orientada a objeto representada através de classe, tá? Dentro de uma classe, nós temos as características, que na orientação a objeto nós chamamos de atributos, tá? Os atributos são as características de uma classe, tá? Então, nelas, nós armazenamos informações do tipo código do produto, descrição do produto, valor de venda, valor de custo, quantidade e por aí vai. Além dos atributos, nós temos os métodos, tá? Que são os comportamentos de uma classe, tá? Uma classe ou de um objeto. Nos métodos, nós vamos ter informações mais ou menos assim, eu posso ter um comportamento ali, uma ação que eu vou fazer relacionado ao produto, que é incrementar estoque ou decrementar estoque, ou calcular lucro de um produto, ou imprimir resumo de um produto, e são métodos, são comportamentos que acontecem dentro de uma classe, né? Dentro de uma classe. E nós temos, por fim, um outro elemento que é muito importante também, que é o próprio objeto. O objeto é a existência, né? Existência da classe. Então, por exemplo, assim, enquanto o produto é a minha classe, um piso que é vendido lá na loja de construção é o meu objeto, né? Um saco de cimento é um objeto. Um chuveiro que vende lá na loja de construção é um objeto, tá? Então, estes aqui são os elementos básicos da orientação objeto que a gente tem que entender, tá? E a grande vantagem é isso, a gente conseguir representar elementos do mundo real no mundo computacional. Eu tenho o Eclipse aberto aqui. A programação orientada a objeto, ela não é uma particularidade de uma linguagem ou outra. Existem várias linguagens orientadas a objeto, tipo, por exemplo, o Java, que é o exemplo que eu vou dar aqui, é uma linguagem orientada a objeto. Mas existem muitas outras, tipo C++ é orientado a objeto, C Sharp é orientado a objeto, PHP é orientado a objeto, o TypeScript do JavaScript a gente pode tratar com objetos, o próprio Python também é orientado a objeto. Então a maioria tem várias linguagens aí que seguem o paradigma de orientado a objeto. Representando um pouco dos conceitos que eu passei, eu posso vir aqui, ó, criar uma classe produto, certo? Botando as características aqui dentro da classe, então eu posso definir as classes aqui, ó, as características do tipo o código do produto, a descrição do produto, tá? Eu posso botar o valor do produto, né? Então eu posso definir essas coisas. Poderia botar também aqui também a quantidade, né, que tem estoque, quantidade, estoque, né? Então isso aqui, ó, então nesse primeiro elemento criei uma classe, aqui são os atributos, né? E eu posso definir agora os métodos, que são os comportamentos. Então eu posso criar um método aqui, ó, incrementar estoque, posso mandar a quantidade e ele simplesmente vai pegar a
quantidade estoque igual quantidade estoque mais quantidade. Então, vamos supor, aqui é um comportamento que acontece dentro do meu método, dentro do meu objeto, da minha classe, tá? Então, nós vimos classes, atributos e métodos. E, por fim, o conceito que eu passei para vocês, nós temos também o próprio objeto. Então, uma analogia que eu também gosto de passar é que, assim, ó, classe é como se fosse a forma de um bolo. E o objeto são os bolos feitos por aquela forma. Então, um bolo de chocolate é um objeto, um bolo de cenoura é um objeto, um bolo de limão é um objeto, por aí vai. Então, aqui eu posso criar uma classe principal para executar um programa Java, por exemplo, e eu posso declarar aqui uma classe produto, tá? E quando eu executar esse comando aqui, ó, new produto, eu acabo criando um produto na memória. Quando eu crio através desse new, eu acabo instanciando, esse conceito que a gente chama, esse termo, eu instancio um objeto, eu crio um objeto na memória. Tá? Então aqui agora o produto vai começar a existir. Então eu poderia dar um set descrição aqui, por exemplo, piso. Então eu estou apresentando as características de um objeto, tá? Através da execução dos métodos. Por que está dando erro aqui? Porque é um conceito que eu vou explicar agora, que é o seguinte. Então nós vimos os conceitos básicos da orientação a objeto, né? Que é classes, atributos, métodos e objetos, beleza? Só que a programação orientada a objeto não se limita apenas a esses componentes. Eles têm 4 pilares que formam a programação orientada a objeto. A primeira que nós vamos ver agora de forma rápida é a abstração. A abstração é um conceito que é utilizado na orientação a objeto, que tem o poder de analisar e considerar o que eu quero trazer do mundo real para o mundo computacional. Então, um ato que eu peguei é uma classe produto e defini aquelas características, eu fiz uma abstração da realidade do que eu quero trazer para o mundo computacional. Então, esse é o primeiro pilar da programação orientada a objeto. Encapsulamento é um conceito utilizado na programação orientada a objeto, onde a gente deve não se preocupar no que acontece dentro dos comportamentos dos métodos. Eles devem ser isolados, tanto as características quanto os métodos. Então a gente começa a chamar comportamentos sem saber o que acontece lá dentro, pois está encapsulado. Então, quando eu crio aqui, quando eu venho e crio estes métodos getter and setter, se vocês for trabalhar com orientação a objeto, vocês vão ver, eu acabo criando um mecanismo que eu não consigo alterar diretamente a descrição, e sim eu altero através de um método. Isso aqui é um conceito de encapsulamento. Isso aqui é muito vantajoso porque caso eu tenha alguma modificação a fazer nesse comportamento de setar uma informação ou não, eu já tenho um lugar específico para fazer isso, tá? E os dois últimos conceitos da programação orientada a objetos é herança, no qual nós temos uma classe pai e classes filhas. As classes filhas, elas conseguem herdar características das classes pais. Então, por exemplo, se eu criar no meu programa uma classe pessoa, eu posso criar 2 classes filhas, pessoa jurídica e pessoa física, no qual vão herdar as características de pessoa, tá? E mais, as classes filhas poderão ter atributos, características ou comportamentos específicos da filha. No caso desse exemplo que eu acabei de passar para vocês, o CPF seria uma característica específica da filha. E o nome e código poderia ser uma característica, um atributo da classe pai, né? Onde essas classes conseguem reaproveitar essa informação. E por último, finalizando os 4 pilares da programação orientada a objeto, nós temos o polimorfismo, que é um conceito no qual determinada classe pode assumir o papel de vários objetos. Para isso, nós temos que ter um objeto que utilize herança, mas, por exemplo, se eu criar uma declaração ali, uma declaração da classe pessoa, aquela classe pessoa pode assumir o papel de pessoa física em determinado ponto ou pessoa jurídica em outro. Então, o conceito de polimorfismo é essa possibilidade de várias formas dentro de um objeto, né? Dentro de uma referência de uma classe. Então, pode ser vários tipos de objeto dentro de uma mesma referência de classe.
tá bom? Então, com isso, a gente finaliza o que é programação orientada a objeto de forma rápida e resumida, consegui bater os 10 minutos aí, explicar os principais conceitos, tá? Então, claro, é muito interessante que você se aprofunde nos conhecimentos, mas de forma rápida e resumida, são esses conceitos que você precisa entender para conhecer o paradigma, ou seja, a programação orientada a objeto, tá bom? Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!